O caso de ontem acho que é gravíssimo, porque estamos falando de uma arbitragem que marca tudo e de repente resolve não marcar nada, e de um VAR ultra intervencionista que ontem resolveu tomar café. Então, um jogo que era para o Corinthians vencer terminou empatado, o jogo para terminar empatado terminou com a derrota do Grêmio para o Red Bull Bragantino. Isso na quarta, isso no sábado, e no domingo, para fechar, o bambambam da arbitragem, o tal, né, na visão da CBF, faz o que fez ontem. É inexplicável isso aí, não dá para entender. Não dá. Aí você vê logo depois, Bahia e Flamengo. O Danilo é expulso com 12 minutos. Tem sonora da presidente do Palmeiras falando do jogo de ontem, da arbitragem? Não. Tem não? Não. Ah, porque daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel, que teve um trecho do vídeo dela falando assim, nós somos diferentes. Se fosse diferente, ela viria e diria, olha, hoje, de fato, o meu time foi prejudicado, meu adversário foi... meu time foi ajudado, né, foi beneficiado, melhor dizendo, né, a palavra melhor. E o adversário, que é o São Paulo, foi prejudicado. Isso seria diferente. Fazer vídeo jogando confete em si mesmo não é diferente. Mais uma arbitragem vergonhosa de Ramon abate Abel. Um pênalti claríssimo para o São Paulo ignorado. E o Palmeiras, mais uma vez, sai favorecido. Tá ficando escancarado. Toda rodada é a mesma coisa. Sempre pro mesmo lado. O torcedor já não aguenta mais ver o campeonato sendo manchado por erro atrás de erro. E agora? Cadê a Leila Pereira para reclamar? Quando é contra o Palmeiras, ela faz discurso da entrevista. Mas quando o time dela é ajudado, fica em silêncio. Para você, quão graves foram esses erros cometidos nesse jogo de ontem? E você acha que cabe de fato uma investigação? Você entende que o jogo está manchado, também a arbitragem manchada, como colocou o Arnaldo? Bem, primeiro, Luísa, é uma das partidas polêmicas em que o Palmeiras é beneficiado nessa temporada. Teve na estreia contra o Sport 2 pênaltis bizarros. Pênaltis para mim inexistentes, vamos colocar como discutível, né? Eu não sou aqui o dono da razão, então vamos colocar como discutível. Contra o Ceará, estava perdendo de 1-0. Contra o Vitória, quando perdi, reagiu e empatou. Não marcado a favor do Botafogo, também pedido lá pelo jogador do Botafogo, pelo Correia. Lances polêmicos, que invariavelmente têm sido desfavoráveis aos adversários do Palmeiras. Isso é um fato. Isso é um fato. Você pode até achar que esse foi, o outro não foi, mas que são polêmicos, são. E ontem, como disse o Arnaldo, até num ambiente outro. A gente sabe muito bem que quando um time joga em casa, e alguns clubes fazem isso com maestria, né, tem método, eles pressionam a arbitragem de uma forma visceral, que o cara tem que ser muito valente para poder marcar alguma coisa contra o time da casa. Isso acontece demais. O caso de ontem acho que é gravíssimo, porque estamos falando de uma arbitragem que marca tudo e de repente resolve não marcar nada, e de um VAR ultra intervencionista que ontem resolveu tomar café. O cara resolveu tomar um café. Aí você pega o jogo de sábado, que foi uma coisa bizarra, o pênalti marcado para o Bragantino contra o Grêmio, e a discussão no VAR é surreal. Como se o braço do Marlon tivesse aberto. Ele está com o braço... Eu sempre digo o seguinte, nessas horas, imagina o seguinte, imagina que o jogador não tem o braço. Vai no Photoshop, lá numa ferramenta qualquer, e tira o braço. A bola bateria no tronco do jogador. É bloqueio com o braço quando ele tem o braço aberto, né, ampliando a área, como se diz. Não foi o que aconteceu. E ele convence o árbitro, o cara marca o pênalti. O VAR... Vou pegar o nome dele já aqui, que a gente até confunde, são tantos árbitros ruins que é difícil lembrar todos. Mas esse VAR foi o mesmo VAR que marcou um pênalti bizarro contra o Corinthians para o Inter 3 dias antes. Aí já é aquela coisa da falta de malícia, ou sei lá o quê. Os caras não percebem que o jogador está tirando o corpo para trás para cavar uma falta. O Aloysio fazia isso no São Paulo há uns 20 anos quase. Né? E ele, jogando o corpo para trás, foi pênalti, marca o pênalti. Então, um jogo que era para o Corinthians vencer terminou empatado, o jogo para terminar empatado terminou com a derrota do Grêmio para o Red Bull Bragantino. Isso na quarta, isso no sábado, e no domingo, para fechar, o bambambam da arbitragem, o tal, né, na visão da CBF, faz o que fez ontem. É inexplicável isso aí, não dá para entender. Não dá. Aí você vê logo depois, Bahia e Flamengo. O Danilo é expulso com 12 minutos. Rigor, que tem que ter, era para expulsar mesmo. O Wallace foi fazer aquela pataquada, expulso, tem que expulsar, tá certo. Por que num jogo há rigor e no outro não há rigor? Dois times que disputam a liderança, como é que é isso? A virada do Palmeiras, sensacional, ela não tem como falar desse jogo sem analisar a arbitragem, porque a arbitragem propiciou ao Palmeiras a possibilidade da virada. Se é marcado o pênalti convertido e se o Andrés Pereira é expulso para ter entrada violentíssima em cima do Marcos Antônio, e por muito menos ele expulsa um jogador aqui no Brasil, né? Seria, todos hão de convir que dificilmente o Palmeiras teria força para reagir. Você com um jogador a menos e eventualmente com 3-0 contra, ia ser mais complicado. Então a virada espetacular, que eu acho até que se parece muito com o jogo entre Corinthians e Flamengo, que é o adversário joga o primeiro tempo intenso. Perfeito.
aí joga, corre, faz 2-0, no caso do Corinthians o erro foi não fazer os 2 gols, mas fez 1-0, e aí quando o banco do outro time mais rico começa a entrar em campo e o outro time vai se cansando, a diferença vai crescendo, e vem a virada, igualzinho o roteiro, igualzinho. Só que um jogo terminou com derrota do Corinthians, porque o Corinthians foi incompetente no primeiro tempo, teve várias chances e não conseguiu resolver o jogo. Era para ter feito 2 no Flamengo ou 3 até o começo da segunda etapa. O Corinthians teve o pênalti a favor. E teve um pênalti a favor, exatamente. São Paulo não, né? Bem discutível também, mas vamos lá. E agora, esse jogo de ontem, o que acontece? Na verdade, o São Paulo fez 2 gols, teve um pênalti não marcado, era para ter expulsado o jogador adversário, nada disso aconteceu. Então não tem como separar uma coisa. Eu não consigo fazer essa manchete e botar no pé da nota, no pé da minha coluna, que é arbitragem. Não dá, irmão, não dá. Para mim não dá. Não dá. Não dá. E esses caras estão acabando com o futebol. Não dá vontade de ver futebol. Não estou falando do jogo específico, não. É do combo. É do combo. E foi quarta-feira, eu já fui dormir irritado. Falei, cara, que absurdo isso. Não importa se é o Corinthians, se é o Inter, se é o Flamengo, se é o Palmeiras, se é o Atlético Goianiense ou se é o Juventude. É absurdo isso. Aí no sábado, outra vez. Falei, cara, o que é isso? O que esses caras estão fazendo? Eles já atrapalham o futebol. Assim, olha, sinceramente, depois desses 3 jogos, assim, se eu pudesse, eu ficava um tempo sem ver futebol. É porque eu trabalho com isso. Porque não dá vontade, cara. Que vontade você tem de assistir um jogo? Se você é um torcedor que ama o futebol, que gosta de ver vários jogos, que assina o pay-per-view para ver todos os jogos, né? Que tem um ou outro que tem esse perfil, a maioria não. Você assina para ver teu time, mas enfim, essa é outra conversa. O camarada vai ter tesão de ver um jogo de futebol? Não tem. Fala, cara, não sei o que vai acontecer aí. Agora, até responder a enquete, né? Acho que tem 2 itens ali. Mudar o comando da arbitragem. Isso é urgentíssimo. Sem dúvida, hoje. O novo presidente da CBF, a gente pode chamar de novo ainda, ele herdou essa equipe e manteve. E a outra, eu acho que é trazer alguém de fora, não para apitar, como o Castrilli, né, que fez bobagem no passado, como o Trajano lembrou, mas sim alguém para comandar a arbitragem e dizer o seguinte, olha, isso aqui não é falta. Eu não quero intervenção do VAR a toda hora. Um cara com uma cabeça diferente, como é o futebol lá de fora, de outros países. E mudar a mentalidade. E aí tem que ser ordem. O Ramon Abate-Abel, isso aqui não é falta. Você não vai marcar esse tipo de contato físico. Porque quando eu falo de prejudicar o futebol, em vários aspectos. Até no aspecto tático, no aspecto do espetáculo. Exemplo, hoje, no Brasil, isso é uma coisa que é até recente, aqui lá fora é mais antigo. Os times tentam pressionar o adversário, roubar a bola no campo de ataque, desafiam o time que está se defendendo a sair jogando, sair da pressão. Ok. É inviável em muitos jogos aqui no Brasil, por quê? Né? O Arnaldo resolve pressionar a saída de bola do meu time. Aí o atacante do time do Arnaldo me pressiona e eu não tenho para onde tocar a bola. Tem 2 jogadores me cercando. O que eu faço? Espero o contato, dobro os joelhos e caio. O árbitro dá falta. Então, por que ele dá falta? Para se proteger do quê? Se a bola for roubada e sair o gol, ele vai ser criticado. Então ele se protege. Ou seja, o jogo fica em segundo plano. Ontem, no segundo gol do São Paulo, aconteceu um lance inverso. O Vitor Roque, em ótima fase, fez gol, está sensacional. Mas ele tem uma mania terrível de se jogar toda hora. Numa dessas, ele roubou um pênalti no Campeonato Paulista contra o São Paulo mesmo. Logo que ele chegou aqui. Ontem, ele deixa de disputar a bola, cai, pode reparar, ele fica levantando o bracinho, pedindo uma falta que não houve. O Enzo leva a bola no fundo, cruza, o Tapia faz o gol. Então você vê que esses vícios, vou citar mais um aqui famoso, Bruno Henrique cai o jogo inteiro. Se joga o jogo inteiro, o jogo do Flamengo. Se joga, reclama, chatíssimo. Né? Isso tudo é estimulado por essa arbitragem. Que se ela reprimisse esse comportamento, isso diminuiria ou até acabaria. Acabaria, acho que não, mas diminuiria bastante. Mas a arbitragem, ela estimula isso. Então tem que mudar o comando da arbitragem urgentemente e vir alguém com uma outra mentalidade. Não adianta trazer um outro ex-árbitro brasileiro. É a mesma coisa que central do apito, esses ex-comentaristas, ex-árbitros. Tirando um ou outro aí, eles sempre concordam quase sempre com as marcações porque eles apitavam dessa forma. A cultura de arbitragem deles é essa, é péssima. Isso está matando o futebol. Alguma coisa tem que ser feita, o presidente da CBF tem que ser severamente cobrado. Só 3 nomes. Presidente da comissão de arbitragem, repetindo, o Rodrigo Cinta, que foi um péssimo árbitro de São Paulo e é péssimo comandante. Os 2 de Bragança, né? O Lucas Casagrande, árbitro, que é um árbitro inexperiente, e o VAR, Gilberto Castro Júnior, os 2 do jogo Bragantino e Grêmio. Rapidinho, tem sonora da presidente do Palmeiras falando do jogo de ontem, da arbitragem? Não. Tem não? Não. Porque daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel, que teve um trecho do vídeo dela falando assim, nós somos diferentes. Se fosse diferente, ela viria e diria, olha, hoje, de fato, o meu time foi prejudicado, meu adversário foi... meu time foi ajudado, né, foi beneficiado, melhor dizendo, né, a palavra melhor. E o adversário, que é o São Paulo, foi prejudicado. Isso seria diferente. Fazer vídeo jogando confete em si mesmo não é diferente. É mais do mesmo. Ela é mais do mesmo como dirigente. Ela é mais do mesmo. Igualzinho os outros, tudo dirigente de futebol. Mais uma vez a gente viu o Palmeiras sendo beneficiado e a arbitragem passando pano. O torcedor está de saco cheio dessa palhaçada. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa vergonha.
se inscreve no canal. Deixa o like para fortalecer e compartilha esse vídeo para todo mundo ver o que estão fazendo com o futebol brasileiro. Até quando isso vai continuar?